Olá, queridos alunos, com muita satisfação que vamos dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado aos efeitos nutricionais nas plantas. Lembrando que na primeira parte nós tratamos de assuntos relacionados, primeiramente, com a introdução sobre a importância da adubação e da fertilidade do solo. Trabalhamos conceitos relacionados a macronutrientes e principalmente aspectos relacionados à parte prática de diagnose visual a campo. Hoje, nessa segunda parte, nós estaremos dando continuidade com relação aos micronutrientes que são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Lembrando que o fato de se tratar de micronutrientes não quer dizer que eles são menos necessários para o desenvolvimento do vegetal. Pelo contrário, pelo fato deles serem essenciais, eles são de extrema importância também para o desenvolvimento do vegetal. Porém, a sua exigência em relação aos macronutrientes é menor. Então, esse conceito ele deve ser realmente fixado. Bom, então dentro dos micronutrientes, o primeiro que nós vamos relatar diz respeito ao ferro. O ferro ele é importante para as plantas porque ele atua nos processos de oxirredução no metabolismo do vegetal, atuando em processos de oxidação e redução. Participa também na reação de uma grande quantidade de enzimas. Nós já vimos na nossa primeira parte o papel enzimático, que é muito importante para que possa ocorrer reações dentro do organismo vegetal e dos seres vivos. Lembrando que as enzimas, elas são compostos proteicos que atuam como catalisadores biológicos. Vamos reforçar um pouco esse conceito de catalisadores biológicos. O que seriam? Elas contribuem no aumento da velocidade de reação, ou seja, elas vão contribuir para que as reações que ocorrem dentro do organismo vegetal ele possa ocorrer de maneira mais rápida. Lembrando que essas reações que ocorrem ali dentro dos organismos dos seres vivos, elas são de extrema importância para que o organismo possa funcionar em harmonia e em perfeição. Daí a importância do papel das enzimas no organismo também dos vegetais. Além disso, o ferro ele é importante porque ele atua no processo de síntese de clorofila, que nós já vimos que é muito importante, São pigmentos que são de extrema importância no processo fotossintético e também na formação de proteína. Com relação ao ferro, a sua mobilidade ao longo de toda a planta ela é baixa em relação a outros elementos que nós já estudamos na nossa primeira parte. Bom, do ponto de vista prático, relacionado a uma diagnose visual a campo, quais são os principais sintomas de deficiência que são observados em plantas sujeitas à deficiência em ferro? Primeiro, o aspecto de clorose internerval nas folhas novas, seguida de um branqueamento. É possível repararmos nas folhas novas, perda daquela coloração natural, ela tende a amarelar, ficando ali com as suas nervuras num caráter mais esverdeado. Além disso, esse processo ele é seguido de um branqueamento, ou seja, essas estruturas presentes ali nas folhas, elas tendem a ficar bastante pálidas, com aspecto muito semelhante ao branco. O excesso de ferro, lembrando que quando a gente trabalha com excesso de nutrientes,
é muito comum problemas relacionados a excesso de nutrientes envolvendo a utilização de micronutrientes. Isso ocorre basicamente por quê? Porque a margem do que é exigido pela planta e do que é tóxico, ela é muito pequena. Daí a importância de nós podermos trabalhar com um programa de adubação bem feito e bem planejado para poder evitar esses tipos de problemas. Então, com relação ao excesso de ferro em plantas, é comum observarmos a presença de manchas necróticas nas folhas, ou seja, aquelas manchas necrosadas que aparecem um aspecto mais ou menos como se aquela folha ela estivesse queimada em formato de manchas. Então esse aspecto é um aspecto muito importante e muito característico. Outro micronutriente que nós vamos avaliar é o manganês. O manganês ele tem uma relação muito grande com o magnésio, né? Que é um macronutriente que nós já vimos que tem sido muito utilizado, principalmente via aplicação de calcário. E ele se assemelha muito às funções exercidas pelo magnésio. Então, assim como o magnésio, o manganês ele é um ativador enzimático, ele também participa da síntese de proteínas em vegetais, ele é um importante dentro do metabolismo dos fenóis ali presentes dentro das plantas, além de atuar no processo de alongamento e divisão celular, que é muito importante para o processo envolvendo o desenvolvimento dos vegetais. Assim como nós observamos no ferro, ele possui uma baixa mobilidade ao longo da planta. Com relação às deficiências, também apresenta, assim como o ferro, a clorose internerval nas folhas novas seguidas de branqueamento. Vocês começam a reparar que muitos sintomas de deficiência ou de excesso presentes relacionados ao uso de nutrientes, eles podem se assemelhar em relação aos outros. Daí a importância de realmente trabalharmos com a análise foliar, porque na medida que realizamos a análise foliar em nossas lavouras ou em nosso sistema produtivo, nós conseguimos constatar com precisão qual é aquele nutriente que encontra-se em deficiência ou em excesso, de acordo com a exigência do vegetal. Além disso, são sintomas de deficiências, manchas pequenas e necróticas em folhas, apresentando caráter anormal, né? A folha ela não apresenta a sua formação comum, ela tende a ficar um pouco distorcida e com presenças de pequenas manchas pequenas e necróticas. O excesso de manganês ele é muito semelhante à deficiência de ferro, né? Apresentando manchas necróticas também encontradas naquelas folhas adultas, em folhas mais largas. Bom, o outro micronutriente é o cobre. O cobre ele é um importante constituinte de moléculas de proteína. Então, consequentemente, assim como outros nutrientes avaliados, ele participa do processo de formação de proteína dentro do organismo vegetal. Ele é muito importante porque ele atua no metabolismo que ocorre de carboidratos, né, que é geralmente aquele metabolismo onde, além de envolver processos fotossintéticos, como a utilização da glicose, ele também é importante por participar em alguns vegetais ricos de amido no processo de formação dessas moléculas de amido. Ele é muito importante em leguminosas, por quê? Porque ele contribui no processo de formação de nódulos, nodulação e fixação de nitrogênio. Foi aquilo que nós falamos na nossa primeira parte, né, do nosso conteúdo. As leguminosas, elas ao longo do seu processo de evolução, elas conseguiram
desenvolver um processo de simbiose com bactérias ali no seu sistema radicular que são capazes de fixar nitrogênio. Essas bactérias, elas se organizam em colônias, formando esses nódulos. Através desses nódulos, todo aquele nitrogênio que é fixado, gasoso que é fixado da atmosfera, chega-se até a raiz das plantas através desses nódulos ali presentes. Então é muito comum quando a gente trabalha com culturas que já vêm sendo desenvolvidas, trabalhos de melhoramento genético ao longo do tempo, como por exemplo a soja. Quando a gente observa o sistema radicular, por exemplo, de uma planta de soja, é muito visível a presença desses nódulos ali naquelas estruturas, né, que se assemelham como se fossem umas bolinhas ali presentes nas raízes da planta. Então, toda vez que vocês repararem isso em leguminosas, na verdade, diz respeito aos nódulos ali que estão atuando no processo de fixação de nitrogênio da atmosfera. Ele é importante também na produção de lignificação na planta, né, na parede celular vegetal. É importante também na formação do pólen, e o pólen é um agente altamente relacionado à fertilização em plantas. E, além disso, ocorre uma redistribuição do cobre via floema, porém essa distribuição ela tende a ser baixa, o que nos remete que a mobilização do cobre ao longo da planta ela é baixa, assim como nós reparamos nos outros micronutrientes. Sintomas de diagnose visual a campo. Quais são as mais comuns em plantas com deficiência em cobre? Folhas inicialmente verdes, com caráter bastante escuro, uma tonalidade bem escura, tornando-se as cloróticas com as pontas e as margens, então, mais amareladas. Ela tem uma tonalidade verde muito escura na parte central, porém, a ponta da folha e as margens se tornam bastante com a tonalidade bem escura, como está sendo aí observado nas fotos. As folhas, elas também procuram se encurvar e suas nervuras podem ficar mais salientes do que o normal. Geralmente, o excesso de cobre ele pode causar problemas relacionados à deficiência de ferro em vegetais. Bom, o zinco. O zinco, assim como nós reparamos em vários micronutrientes, também são ativadores de várias enzimas. Além disso, ele é importante na síntese de hormônios vegetais, como por exemplo o ácido indolacético, né, comumente conhecido aí como AIA. É importante dentro do metabolismo dos carboidratos, assim como reparado em cobre, e é um importante intermediário na planta do ponto de vista de mobilidade. Então, ele não está presente no vegetal ao todo, nem em uma grande quantidade, a sua distribuição, e nem é muito baixa a sua distribuição ao longo da planta. Então, nós geralmente classificamos isso aí como mobilidade média. Sintomas relacionados à diagnose visual a campo, que nós podemos observar em plantas com deficiência em zinco. Diminuição do comprimento dos internódios, né, que são os entrenós das plantas, eles tendem a ficar mais curtos, essa distância entre os entrenós e entre os nós. Formação de tufos terminais, que é o que a gente geralmente chama de rosete, né? Então é comum vocês repararem o desenvolvimento das folhas com uma característica em comum, porque elas tendem a se multiplicar em alta quantidade, apresentando um aspecto que não é comum nas folhas dos vegetais. E as folhas novas, elas tendem a se apresentar pequenas, estreitas e mais alongadas, ou seja, estioladas. O excesso também pode causar indução, né, de carência de ferro, ou seja, a planta ela não consegue estar absorvendo o ferro de maneira correta.
Vocês vão estar reparando depois num gráfico que eu vou estar mostrando para vocês que muitos minerais eles exercem efeitos antagônicos em outros minerais. Daí a importância de nós trabalharmos com um programa de adubação bem feito e bem planejado, para evitar justamente esse processo de antagonismo que alguns elementos podem exercer sobre outros. Bom, molibdênio também é um constituinte de enzimas, principalmente daquelas que envolvem processo de síntese de proteína, envolvendo também a presença do nitrogênio, como a enzima nitrogenase e a redutase do nitrato. E a sua mobilidade também é intermediária ao longo da planta. Deficiência. Geralmente é observado uma clorose malhada, geral, apresentando manchas amarelo esverdeadas ou com um laranja bem brilhante em folhas mais velhas e depois seguida de uma necrose. É comum observarmos também a presença de murcha das margens e um encurvamento do limbo presente na folha, que é essa estrutura aí da nervura central. É o excesso. O excesso pode gerar problemas chamados de glóbulos amarelos, com amarelo bem marcante, chamado ouro, presente principalmente ali no ápice da planta. Bom, com relação ao boro. O boro ele é muito importante também, porque ele atua diretamente em processos reprodutivos. Então, ele é muito importante no processo de germinação do pólen e de crescimento do tubo polínico, que é aquele tubo que vai estar recebendo o grão de pólen para que possa ocorrer a fecundação. Ele é importante também na síntese e transporte de carboidratos dentro do organismo vegetal, é importante na formação de proteínas, é muito importante na formação de parede celular e também em hormônios vegetais como AIA, ou seja, que influenciam diretamente no desenvolvimento e crescimento da planta. Além disso, ele é um componente muito importante para que possa ocorrer a estrutura e a permeabilidade de membranas plasmáticas e também possui uma mobilidade intermediária na planta. Ela não é nem baixa nem alta, como observado em outros nutrientes vistos anteriormente. Com relação à deficiência, uma clorose malhada bastante marcante, nós podemos reparar aí nessa folha de videira, com manchas apresentando aspecto amarelo esverdeado ou laranja brilhantes em folhas mais velhas e depois necrose. Por isso que eu falo que, geralmente, para a gente poder constatar deficiência em micronutrientes, a análise foliar ela deve ser realizada, porque, como vocês puderam comparar, muitos sintomas se parecem bastante uns com os outros. Murcha das margens e também encurvamento do limbo. E o excesso pode gerar problemas relacionados a uma clorose em formato de rede e queima das margens das folhas. Bom, com relação ao cloro. O cloro ele é importante porque ele atua na fotossíntese e principalmente no processo de fotólise da água. O que é isso? Nós vimos que para que a fotossíntese ela possa ocorrer, além da luz, é necessário a presença de água, né? Que tem ali uma molécula de água sendo envolvida naquele processo. Para que possa ocorrer o processo de fotossíntese, é necessário que essa molécula de água ali presente ela seja submetida a um processo chamado de fotólise. É importante na regulação de estômatos, nós já vimos anteriormente que os estômatos eles são importantes no processo que envolve transpiração e respiração vegetal e é facilmente redistribuída no floema da planta, né, que é a chamada seiva elaborada, que é aquela que tende a nutrir as plantas
principalmente sendo bastante rica em carboidratos. Problemas relacionados à deficiência com cloro. É possível constatar diminuição do tamanho das folhas, presença de clorose, um bronzeamento, elas ficam com um aspecto bronzeado, semelhante ao bronze mesmo, né? E a presença de necrose em algumas folhas. Supressão da frutificação, ou seja, as plantas elas não conseguem frutificar de maneira correta. E as raízes tendem a ficar curtas, elas não emitem ramificações e tendem a não crescer, o que impede o desenvolvimento radicular, portanto, dos vegetais. E com relação às deficiências, é comum presença de necrose das pontas, seguido de um amarelecimento prematuro das folhas. Como nós já vimos, foi constatado aí, existem sintomas bastante semelhantes entre os nutrientes. Quando nós notamos um sintoma visual em uma lavoura, o estresse e danos da cultura já estão presentes, havendo outros métodos com determinação mais precoce da deficiência. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a planta realmente ela vai estar expressando ali do ponto de vista físico a presença, o aparecimento daquele fenômeno seja de diagnose por deficiência ou por estresse, é sinal que a cultura ela já foi submetida a um estresse gerado pela ou o excesso do nutriente ou pela deficiência de acordo com a exigência do vegetal. Lembrando também que algumas culturas elas podem também sofrer danos devidos a problemas de ação de pragas e de doenças, que muitas vezes podem ser confundidas com os sintomas de deficiência nutricional. E como eu falei com vocês, a análise foliar é muito importante dentro desse aspecto, que a gente consegue realmente determinar qual é aquele nutriente que encontra-se limitado. Aí é uma relação muito importante, né? Nós chegamos a comentar a importância do pH no processo de desenvolvimento das plantas. Nós vimos que plantas não conseguem se desenvolver em pH muito ácido, ou seja, em pH baixo. Então, dessa forma, o pH basicamente aí recomendado, ele varia entre 5,5 a 6,5 na maioria dos vegetais. Você vê que por essa figura aí, entre 6 e 6,5 é o tido como pH ótimo para as plantas. E vocês reparem aquela questão que eu falei, que alguns nutrientes, eles tendem a ser mais otimizados na medida que o pH se encontra nesta faixa, entre 6 a 6,5. Observem que existem em pH baixo muitos nutrientes que tornam-se poucos ou quase nada disponíveis para a planta, demonstrando realmente que o pH baixo ele é um fator limitante no desenvolvimento dos vegetais. Daí a importância de trabalharmos com um programa de adubação bem feito. Na medida que o solo se encontra-se ácido, com o pH baixo, é necessário realizar o método de correção através de corretivos. Na nossa região aqui do Norte do Espírito Santo, o calcário ele tem sido muito utilizado, né? Além dele ser um corretivo bastante eficiente, ele é um corretivo que tem um valor de mercado baixo em relação a outros insumos agrícolas. Aí é importante, né, da gente entender o que a gente chama de lei dos crescimentos.
que é aquele aspecto que eu falei com vocês que nós temos aí aqueles nutrientes que envolvem o que a gente chama de produção máxima, que é essa faixa presente no meio, aí chamada de suficiente, que é onde os nutrientes encontram-se de acordo com a exigência nutricional das plantas. Reparem que na medida que os nutrientes eles não conseguem alcançar essa produção baixa, ocorrerá uma limitação da produção vegetal devido àquele nutriente estar limitado, ou seja, ele não conseguir atingir a exigência fornecida por aquele nutriente no vegetal. E na medida que eu trabalho com o uso de nutrientes excessivos, ocorre um efeito depressivo na produção da planta, ou seja, ela também vai perder produção na medida que aquele nutriente vai estar exercendo um princípio já de toxidez. Daí a importância de trabalharmos realmente com os nutrientes de acordo com a exigência do vegetal, que é onde nós temos aí no gráfico essa faixa tida como suficiente. Lembrando que essa exigência ela varia de espécie para espécie. E dentro da mesma espécie ela varia em variedades ou genótipos mais produtivos em relação a variedades ou cultivares e genótipos menos produtivos. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para tratar sobre esse tema. Vocês repararam que ele é um tema muito importante dentro de programas de adubação e eu espero que realmente vocês tenham gostado. Lembrando que ao longo da nossa letiva nós teremos vários temas importantes a serem trabalhados. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores que nós estamos aí, que vai ser um prazer poder estar dialogando e solucionando essas dúvidas de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.